Eita, que mulher nordestina! Tudo bom, Vanessa? Boa tarde. Boa tarde. Olha como ela tá chique. Vanessa, minha gente, ela sempre é assim. Tipo, conforme for a data comemorativa, ela se caracteriza conforme a Até, data, né, Vanessa? até no carnaval lá na escola, na faculdade. E aí, Vanessa, vamos lá partilhar um pouco sobre os métodos de ensino-aprendizagem no tempo de pandemia. Isso mesmo, vamos lá, né? Boa tarde. Vanessa, minha gente, ela Fomos pegos de surpresa, né? Nós não podemos planejar nada, já foi um desafio daí. A partir daí, no começo, ainda na verdade, recebemos algumas críticas por conta disso. Mas assim, foi tudo pego de surpresa, realmente um desafio. Mas aí eu vejo, diante disso tudo, não só um problema, mas sim que desta vez eu acho que os pais eles conseguem nos ajudar em relação à educação do filho. Porque já é um desafio para a gente, na verdade, antes dessa pandemia. Porque a gente praticamente não são todos os pais que ajudam, né, nas tarefas de casa. E assim, também um grande impacto emocional para a gente, para os alunos, né, que a gente teve que correr contra o tempo para poder organizar as nossas aulas como seria que ser, teria que ser por conta que nem todos os alunos têm computador, às vezes não tem internet em casa. E assim, eu como trabalho na educação infantil, é mais complicado, porque são crianças que não conseguem ficar o dia, né, inteiro numa tela, né? Acho que na sala de aula a gente já tem uma dificuldade. E quando é para assistir que está em casa com o pai e a mãe, sabendo que está lá na sua casa, está num ambiente confortável, aí se torna uma coisa mais difícil. É... Falar, quer falar? Eu acho que ele quer falar. Quem? Esse menino. Ah, não. E você falando aí sobre a importância dessa parceria, que na verdade a gente sempre afirma que a escola deve ter com os pais e assim vice-versa, né? Uma, Isso. uma das componentes do nosso grupo, dos professores de alegria, agora está com poucos dias que ela acabou compartilhando um vídeo para a gente lá no grupo dos professores de alegria, que estava tendo esses movimentos onde diversas pessoas estavam homenageando os profissionais da saúde, batendo palmas, né? Mas com salvas de palmas. E teve um dia que esse vídeo que ela Obrigada, acabou Thaís. disponibilizando para a gente, os pais, na verdade, estavam aplaudindo, né? E alguém pergunta assim, papai, mamãe, quem é que vocês estão aplaudindo? Aí eles disseram assim, aos professores, porque dentro da sala eles têm 18, 30, e eu aqui com um já estou endoidando. Então, para ver também a importância que o profissional e o professor têm, né? A responsabilidade que os pais estão assumindo também nesse período, com o nosso acompanhamento, logicamente, é crucial e traz também o peso da responsabilidade que nós, professores, você principalmente, e outros que estão nos assistindo ou vão nos assistir, que é da educação infantil, que quando entram dentro da sala de aula, não é só uma professora, é chamada de tia, ao mesmo tempo tem que ser uma Isso. mamãe, um papai, tem que prestar atenção, tem que cuidar, tem que dar o lanche. Às vezes tem um auxiliar que tem que orientar como deve ser feita a atividade com o aluno. Tem um outro que chora, você tem que acalmar. Então, a importância, né? E dentro da sala de aula, nós temos que dar um conteúdo e, ao mesmo tempo, cuidar dessas e de outras questões. E não é só com um aluno. A gente tem 18, e quando vai aumentando a turma, ou quando vamos para a escola pública, como eu já cheguei a dar aula a 41 alunos, no dia de calor, onde cada um tinha um tipo de pensamento, a sala apertada, abafada, e como você prender a atenção daqueles alunos, ou como você fazer com que eles participassem da Porque aula. não é só dar aula, né? Não é só Uhum. chegar na escola e você fazer a sua aula. Primeiro você tem que analisar como estão seus alunos para ver se realmente vai poder ser feito aquilo que você planejou. Aí, assim, isso gera dificuldade. E na aula remota aumentou realmente o grande desafio, que nós já tinha falado, né? Nós fomos pegos de surpresa, do dia para a noite. E assim,
eu tiro por mim a dificuldade que foi de mexer em aplicativos, né, para poder gravar um vídeo, para poder editar. Muitas vezes os meus filhos que fazem isso por mim, que a dificuldade é ainda enorme. E assim, você tem que reduzir bastante a sua aula, porque são crianças, né? Isso são crianças, não vão ficar na tela de um celular ou de um computador às 4 horas que nem ficava na escola, até porque na escola a gente tem mais o contato físico, a gente trabalha com eles aquele contato. E na aula remota já não tem mais isso, né? Essa responsabilidade assim de fazer as tarefinhas realmente ficou para os pais, né? Que muito me entristece por conta disso, assim, não porque os pais estão fazendo isso, que é ótimo, mas me entristece por não poder estar com eles nessa hora. É a necessidade de estar A ali, necessidade de de estar abraçar aquela guiando, né? criança, de sentir a emoção daquela criança, né, Vanessa? E de É elaborar porque, com ela a aula também, que é bem diferente, né? justamente, porque acho assim, na turminha que eu ensino, eles estão aprendendo a escrita agora. Então, assim, qualquer risco que eles fazem para mim é muito emocionante. Tá lindo, tá perfeito, a tia Exatamente. amou, tudo está perfeito. Até porque a gente já não pode desanimar, né? A criança está começando agora, né? Os professores de Jardim 1, eles têm 4 anos, estão completando 5, são novos, né? Tem a questão também muito que eles como estou começando a escrita, ele já começa a fazer alguns números, letras espelhados, né? Que isso já preocupa, assim, às vezes, os pais em casa, achando que é alguma dificuldade do filho, mas não é, né? E, assim, a dificuldade... Oi. Não, pode concluir. Pode terminar a sua fala. Assim, o desafio que está sendo é isso, porque como a gente planeja a nossa aula e acaba, às vezes, ou grava um vídeo, ou entra numa plataforma, ou no Zoom, ou alguma coisa, a maior dificuldade é no diagnóstico, porque você não tem como você avaliar o seu aluno nessa hora. Uhum. Não tem como avaliar. A gente sabe que eles estão fazendo certinho em casa com os pais. É uma maravilha. Mas assim, eu queria ver, né, também saber como é que está o desenvolvimento da criança. Mas eu sei que quando isso passar, né, que vai passar, que voltar, vai ser vamos ter outros desafios, Isso. né? Já estamos tendo esse, que é a distância. E quando retornar, nós vamos ter outro desafio, né, na volta às aulas, porque não vai ser mais como antes, É. né? Vão ser outros cuidados. As crianças, elas vão ter que se readaptar de novo ao ambiente escolar, né? Que vai ser tudo novo. Vai ver os coleguinhas lá com máscara, com luvas, usar bastante álcool gel, essas coisas Lavar as assim. mãozinhas. Lavar as mãozinhas direto, coisa assim que a gente já fazia na escola, né? Lavar as mãos, cuidar, tudo isso. Mas na volta, né? Vai dobrar a Eles atenção, né? vai dobrar a atenção, eles vão estranhar, até porque vão ter que usar a máscara, já vai ser um desafio também para a gente, tá mantendo as crianças lá com as máscaras. É, assim, são muitos desafios, até assim que eu fico pensando muito em relação mesmo ao emocional da criança, não só da criança como o meu. Eu mesmo fiz uma aula e assim, oi, minha gente do Colégio Carvalho daqui de Maceió. Um beijo, Thaís, as meninas que estão entrando, as minhas colegas de lá da escola, Olá, algumas Thaís. mães, Linda. algumas mães dos alunos também que estão vendo, alguns colegas que estão entrando. É muito importante. Oh, Verdade. você É falando muito aí, importante. Vanessa, eu lembrando que atualmente diversos profissionais estão no chamado home office, né? Só que, na Isso. verdade, principalmente nós professores, a gente nunca sai dele. Porque às vezes tem aqueles que olham para a gente e dizem assim: ah, o professor só dá aquela aula quando sai da sala de aula, quando terminar aquele dia, está livre. Mas a Ai, semana meu toda a Deus. gente se programa, a gente perde final de semana preparando uma atividade, corrigindo prova, trabalho. A gente se Não prepara o sabe final de eles que a semana gente às todinho vezes para não poder ter a dorme. semana. Exatamente. E às Às vezes a vezes gente a se gente não prepara para a dorme. sala de aula e quando chega tem que mudar a didática daquele dia. O seu plano de aula tem que ser totalmente diferente. E você tem que É ter o verdade. plano A até o Z preparado
Porque se o seu aluno, a sua turma não tiver naquele dia de aprender aquele conteúdo que você preparou para aquela aula, não vai fluir. Você vai tentar forçar, você vai se estressar, se aperrear, ó, e não vai dar certo. E você tem que ter outro ali para você dar continuidade e não poder atrapalhar, né? Nem aí o seu ensino e automaticamente a aprendizagem do nosso Você, aluno. você pode até dar aquele conteúdo, mas de outra forma, né? Às vezes, Aham. às vezes as crianças contam muito agitadas, você tem que parar, você tem que cantar, tem que fazer uma brincadeira, esperar eles relaxar. Eu, particularmente, eu uso muito assim com meus alunos. Vamos fazer exercício com a tia, levanta, estica as mãos, respira fundo. Assim, quando eu vejo que estão muito agitados, vamos cantar uma musiquinha. E assim, né? Sempre, sempre. É um desafio sempre, constante, com a pandemia ou não. Foi como você falou agora. Nós, professores, estamos nos reinventando sempre, né? Fomos realmente pegos de surpresa. É, ficamos assim, né? De mãos abanando. Fomos proibidos no começo de não poder dar isso, de não poder fazer aquilo. E assim, me entristeceu bastante quando no começo a gente começou a ser criticado, né? Ah, porque não está tendo isso, não está tendo aquilo, como se fosse uma coisa que a gente quisesse, né? Tiveram até pais que chegaram para mim e disseram assim: agora, professor William, você está na vida que gostaria de ter, né? Sem fazer nada. Não pensando Ai, eles que antes da gente sair do isolamento oficialmente, a gente já estava se preocupando como é que a gente iria se adaptar, o que é que a gente iria fazer. As plataformas digitais, como você falou, aplicativos de edição de vídeos, de imagem que a gente teve que dominar para que a gente pudesse ser o mais interativo possível, atrativo, não ser cansativo, porque dentro da sala de aula, meio que a gente tem um controle dos nossos alunos, né? E mesmo assim, por vezes, eles acabam se dispersando se a nossa metodologia não for abrangente para todos os alunos. Imagine cada um na sua casa, onde cada um tem o que gosta, o que pode lhe dispersar da atenção da aula, né? Às vezes você está aqui e você está com 17 janelinhas que você tem que estar prestando atenção, prendendo a atenção de todo mundo, tem que preparar um cenário, tem que preparar uma atividade de uma forma diferente, tem que adaptar, porque nem todos os alunos têm os mesmos recursos para fazer a atividade que a gente passa ou para estar presencialmente na aula online. E a gente tem que adaptar para que não haja exclusão, principalmente da aprendizagem de determinados alunos. Não só aqueles que têm alguma necessidade educacional, mas também aqueles alunos do ensino regular, né? Mas que por condições sociais, políticas ou culturais não podem também estar participando de momentos como esses da aula. E como a gente assim, adaptar o nosso método. eu realmente sou muito grata aos pais dos meus alunos, porque desde o começo do ano eu tenho uma parceria demais com eles. Eles são muito meus parceiros. Os pais dos meus alunos são, assim, parceiros demais comigo em relação a tudo. Também, eu falo, papai, mamãe, olha, estou disponível, pode falar. A gente não dorme cedo, a gente não dorme cedo, né? A gente não dorme cedo. Pode conversar, qualquer dúvida. Eu tenho uma parceria bastante legal, ótima, uma parceria ótima com os pais dos meus alunos. Ô, Vanessa, Muito. e Foi. falando dessa parceria, sabe o que eu me lembrei agora? Daquele estudo de Hum. caso que a gente tinha que fazer Ai, o vínculo da escola com a família na participação com aquela determinada eita, criança. eita, Então, verdade. então isso ele vai para o mesmo viés, né? Se a família e a família não desempenhar o papel dela, a escola faz a parte dela. Porém, quando chega em casa, dentro do lar daquela criança, aí ou se reconstrói ou continua aquela avaliação ou aquela produção que veio da escola, ou vai desmoronando aos poucos e aquilo que foi aplicado na escola, aquela metodologia, aquela forma de ensino, vai ser uma coisa assim inconstante que quando a criança está na escola, ela produz, ela se anima, ela vai em busca, mas quando chega em casa não tem um acompanhamento para dar continuidade. E é isso que a gente Isso está foi batendo na verdade. tecla. E principalmente, Esse. Vanessa, o que vocês já estudaram sobre, né? Eu, no tempo que eu estava como coordenador numa escola, eu tive a experiência com a criança que aquilo ali mexeu, sabe, foi lá fundo. A aluna também era da educação infantil, acho que ela tinha 4 anos, era novata na escola, e ela tinha, assim, como já fosse um problema de baixa autoestima.
E ela dizia assim, Titi, eu não consigo fazer isso. Até você ganhar, até a professora ganhá-la, foi bastante trabalhoso. Só que todas as vezes, na sala de aula, ela começou a participar das atividades, ela fazia, participava das brincadeiras, ia para o quadro. Do jeitinho dela, ela começou a desenvolver a aprendizagem, né? Ela começou a apresentar como é que ela estava se desenvolvendo. Só que todas as vezes que a atividade ia para casa, no dia seguinte, quando voltava, não tinha nenhuma assinatura na agenda do papai ou da mamãe, a atividade não estava respondida, percebia que havia uma tentativa de resposta e depois era apagada. O que foi que aconteceu? Quando a gente conversando com a criança, né, a professora chegou até mim, eu levei ela para minha sala, fui brincar com ela, demonstrei alguns brinquedos, fiz umas atividades. Ela disse, titio, na escola eu consigo fazer as minhas atividades, mas sabe por que eu não consigo fazer em casa? Eu disse, não. Por quê, Fernanda? Aí ela disse assim, porque quando eu estou em casa e vou fazer a atividade, a mamãe disse que eu sou burra, porque eu tento fazer a primeira vez, como não consigo, ela paga e diz que eu sou burra, que eu não vou fazer mais e deixar para o outro dia. Por isso que eu não faço, titio, a minha atividade em casa. Então, quando ela falou aquilo ali para mim, sabe aquilo que vai lá na alma, e você percebe que aqueles, principalmente, que deve ser o maior incentivador ou motivador da sua criança, do seu filho, independente de qualquer outra pessoa, de qualquer outro profissional, de outra pessoa alheia à educação que cabe a mim, enquanto pai, enquanto mãe ou responsável, fazer isso com a criança, né? As palavras que acabam sendo lançadas para a criança acabam trazendo, sim, não problemas cognitivos, né? Mas acaba dificultando a aprendizagem dela emocionalmente. Acaba trazendo traumas, onde ela sempre, quando tentar colocar para se fazer alguma coisa, ela sempre vai ter aquilo na mente. Não consigo, não posso, não dá, não sei. E isso vai repercutir, se não for tratado, não tiver uma intervenção a tempo, pelo seu processo educativo subsequente. É por isso que eu digo. Oi, Dá só um abraço aqui na Thaís Dionísio, na Ana Luísa, Ana que são Luísa. lá da nossa turma. Um grande abraço e obrigado pela participação aí na live. Colégio Carvalho. Propaganda, ó, Maceió, viu? Ponta Grossa. Olha só, Cássia, por isso que eu digo que esse desafio da pandemia só é a distância. O desafio todinho dessa pandemia realmente é a distância, porque tudo continua do mesmo jeito. Exatamente. Entendeu? Realmente é a distância, a gente não está podendo avaliar como os meninos estão. Mas, assim, vai passar. E, como eu falei, graças a Deus, eu tenho uma parceria maravilhosa com os pais dos meus alunos, com todo o pessoal, assim, de lá da escola. Mas eu gosto muito quando eu tenho uma parceria bastante legal com os pais dos meus alunos, porque a gente passa um ano com eles, né? A gente se apega. E quando eles não são mais da nossa turma, que vão para outra, a gente continua apegada a eles do mesmo jeito, porque já tem aquele carinho, Exatamente. né? Por essas crianças. Eu fico bastante assim preocupada só em relação à volta às aulas, né? Como as crianças vão reagir, não só as crianças, mas os pais, que é aquele todo cuidado com o filho, né? Vai ser difícil e não vai. Vai ser um desafio, vai ser outro desafio, Isso. na verdade. Continuidade, né? Vamos dar continuidade, é verdade. E É assim isso vamos aí. seguir. Muito obrigado, Vanessa, pela participação. Ai, Um nada, grande qualquer abraço. coisa. Um abraço Obrigada. virtual, né? E logo, logo estaremos juntinhos novamente, né? Ou aqui Verdade. virtualmente, em outros momentos, mesmo que a pandemia tenha passado, e fisicamente também, né? Que é o principal que a gente precisa. É verdade. Tchau. Então, muito obrigado e tchau, viu, Tchau. Vanessa?